Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui para mais uma Escola da Fé. É com muita alegria que eu gosto de fazer esse programa, porque a gente vai trazendo a cada dia um pouco daquilo que está nesse coração rico, imenso da igreja. Um coração que tem 2000 anos de luta, de experiência, de sangue, de martírio, né? De aprofundamento teológico, pastoral e etc. Vamos conversar hoje sobre mais uma santa doutora da igreja que é impressionante. E eu tenho certeza que você não conhece tudo sobre essa santa. Santa Catarina de Sena. Eu quero até começar mostrando um livro aqui. Não fui eu quem escrevi, não. Esse livro aqui foi escrito por uma norueguesa, Sigrid Undset. Um livro espetacular sobre Santa Catarina de Sena, que é da editora... da editora Livraria Divina Misericórdia. Né? Quem quiser conhecer profundamente essa santa doutora da igreja, que é fascinante, leia esse livro. É daqui que nós vamos conversar hoje sobre essa santa doutora, que é realmente impressionante. Né? Dessa santa, assim como Santa Joana d'Arc, essas coisas extraordinárias que Deus faz acontecer na história da igreja. Bom, muito bem. Mas antes eu quero começar com vocês rezando, como sempre, porque sem a graça de Deus nada sai bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos conversar hoje sobre uma santa maravilhosa na história da igreja, Santa Catarina de Sena. Mas antes eu quero mostrar duas obras aqui, muito importantes, da editora do Frei Gilson, editora Mensageiros. Né? Itinerário dos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Daqui a pouco começa aí os 40 dias de São Miguel Arcanjo, começa acho que 15 de agosto, se não me engano. Né? São 40 dias, né? essa quaresma de São Miguel. E aqui o Frei Gilson, editor dele, preparou exatamente este itinerário com orações para esses 40 dias. Né? Quem quiser seguir, vale a pena. E a Canção Nova vai estar vendendo este produto. Quero mostrar também um outro produto aqui, que também é da livraria Mensageiros, que é muito bonito. É de um beato da igreja, né? Beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, Caminhos para Encontrar Deus. Olha que bonito. Caminhos para Encontrar Deus, da editora Mensageiros, mas você pode adquirir também pela Canção Nova. É só entrar no telefone da Canção Nova, aí o 1231 86 2600, e você vai encontrar aí esses dois livros que eu mostrei. Mas muito bem, não se esqueça também, né, que a Canção Nova depende da sua contribuição para manter este mutirão de evangelização, né? Pela rádio, pela TV, pela internet, pelas casas de missões, etc. E a maneira melhor de você contribuir, sempre eu acho que é o Pix. Né? pix.doação@cançãonova.com. Claro, você pode contribuir também pelo débito em conta corrente, pode contribuir pelo boleto bancário e outras formas que você quiser. Mas é bem rápido usar o Pix, né? Outra coisa, não é? Canção Nova tem à sua disposição também o Canção Nova Plus, CN Plus, né? Que tem todo esse acervo de programas, evangelização,
a Escola da Fé, está tudo aí no CN Plus para você poder acompanhar a hora que você quiser, de graça, tá certo? É realmente um acervo de evangelização muito grande. Mas vamos lá conversar um pouco sobre essa grande santa doutora da igreja, impressionante, que é Santa Catarina de Siena. Ela nasceu em Siena, na Itália, ou Siena, né, como dizem os italianos, no dia 25 de março de 1347. A data já é interessante. 25 de março é a data do quê? Em que o anjo anunciou a Maria. Né? 24ª filha de um casal. Gente, 24, foi a caçula de 24 filhos. Isso aí é impressionante, né? O pai chamava-se Tiago e a mãe chamava-se Mona Lapa Benincasa. O pai era tintureiro e aos 7 anos de idade, Catarina de Siena celebrou um matrimônio místico com Jesus. 7 anos de idade. Né? Isso não foi fruto assim, de fantasias infantis, não, mas foi o início realmente de uma extraordinária experiência mística que se pôde verificar logo em seguida. Né? Depois também, uma coisa interessante que acontece na vida dela, né? Além dela ter sido aí a 24ª ou 25ª filha, tem uma certa dúvida nisso aí, né? 11 dos seus irmãos morreram, 14 sobreviveram, e ela deixou a mãe espantada quando, aos 5 anos de idade, ela teve uma visão. Veja, 5 aninhos de idade. Essa visão, ela disse, Nosso Senhor apareceu-me com uma tiara na cabeça, no cimo da igreja dos dominicanos de Siena. Como era bonito, rodeado dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A mãe ficou impressionada, né? E perguntou para ela, e ele falou contigo? A mãe perguntou, ela disse, não, mas fez um sinal para que eu o seguisse. Bom, a mãe, né, a Mona Lapa, interroga-se e diz assim, a minha filha mais velha será uma mentirosa. Eu achava que a menina estava mentindo, né? Mas as visões continuaram. E aos 7 anos, essa pequena, né, ela fez um voto, então, de virgindade e declarou, né, a sua vocação, assim, muito precoce, muito cedo, né? Ela disse, eu gostaria de ser dominicana. A Ordem de São Domingos, né, de Gusmão, que nós já conversamos aqui, gostaria de ser dominicana para pregar a religião e converter os hereges. Gente, com 7 aninhos de idade. Bom, os irmãos que estavam vivos, os 14 diziam, até onde vão as loucuras da nossa irmãzinha? Os irmãos achavam que ela estava, né? Bom, quando ela completou 12 anos, em 1359, a mãe decidiu acabar com essas experiências que achava que eram extravagantes e disse para ela, casa-se, Catarina, e essas beatices vão acabar. A mãe queria que ela casasse para passar, e antigamente casava muito cedo, né? As meninas casavam assim com 13, 14 anos, já casava, né? Bom, então o irmão, um dos irmãos, que se chamava Boaventura, começou a levar ela para os bailes, com um vestido bonito, com joias, né? Para ver se ela arranjava um namorado, tal, casava, para, né? Para deixar essas pseudo-visões que a mãe achava que ela tinha, né? Bom, mas percebendo isso, Catarina, ela, aconselhada por um padre, o padre Tomásio, né? Ela cortou o cabelo e se cobriu com um véu branco, exatamente para ficar completamente diferente de uma moça atraente que o irmão queria levar para os bailes, essas coisas todas, né? Bom, a mãe ficou uma fera, né? A mãe reagiu, tirou o véu dela, da cabeça dela, e disse, minha teimosa, teu cabelo há de crescer, então terás de casar. Né? E aí a mãe proíbe ela de dormir em um banco que ela dormia de madeira, proibiu de fazer penitência e a transformou-se numa verdadeira empregada doméstica da família, para castigar mesmo, né?
Olha, esses dados tudo eu tirei desse livro aqui, que eu já mostrei a vocês. Estou mostrando porque vocês vão pensar que é fantasia da minha cabeça, né? Há um fato muito interessante na vida dela. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela estava com uma espécie de uma moça que cuidava dela, ela era muito pequena, e tinha uma vaca no campo, e ela olhou para a vaca e disse para a moça assim: nossa, que belezinha aquele bezerrinho que está na barriga daquela vaca, olha lá, ele é branquinho, mas tem as patas pretas, tem uma mancha aqui na testa e tal. A moça: o que é isso? Como é que você está vendo o bezerro? O bezerro está dentro da barriga da vaca. Mas você não está vendo? Ela achava que todo mundo via as coisas que ela via. Gente, quando o bezerrinho nasceu, exatamente o que ela descreveu. Branquinho, com as patas pretas, uma mancha na testa, 5 anos de idade. Vocês estão vendo que já é uma predileção de Deus. Parece muito com Joana d'Arc, aquela história de Joana d'Arc que eu também já contei aqui uma vez, né? Bom, mas vamos em frente. Quando ela completou 15 anos, 1362, ela reuniu os seus familiares, aí já tinha 15 anos, já tinha um pouco mais de... e disse para eles: vinde aqui todos, porque eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. 2 pontos, abre aspas. Esta noite, São Domingos de Gusmão apareceu para mim em sonhos, no hábito preto, né, e branco que ele me propôs. É o hábito dos dominicanos, né? Uma túnica branca que acaba preta, né? E vejo com alegria a roupa das mantelate da nossa cidade. O que eram as mantelate da cidade dela? Eram mulheres que traziam o mantelo. O mantelo quer dizer um véu, né? Então ela diz: vejo com alegria a roupa das mantelate da nossa cidade. Essas mulheres que eram da ordem terceira de São Domingos e que usavam um véu, né? E usavam um vestido branco, um cinto de couro, né? Véu branco e manto preto, né? Então, ela diz: para obedecer ao sonho, eu quero entrar nesta ordem. Falou para os irmãos. E é interessante que nessa ordem só entravam viúvas. E ela era uma menina de 15 anos. Quer dizer, tudo mesmo... né? Bom, ouvindo isso, o irmão mais velho, que aí ele já estava meio que cuidando da família, o irmão mais velho, na qualidade meio de chefe da família, chamava-se Jacopo. Ele então falou para os irmãos o seguinte: esta inspiração de nossa irmã mais nova, ela vem certamente do céu. Quer dizer, o irmão já estava convencido que não era brincadeira dela. E doravante, ninguém a contrarie. Ela vai interceder por todos nós. A partir de amanhã, nós iremos preparar para ela um quartinho para servir de oratório para ela. Interessante, o irmão mais velho teve esse sentimento. E nessas condições, então, ela se tornou uma menina de oração, assim, até a morte. Morreu com 33 anos de idade. Engraçado, né? A idade que Cristo também deve ter morrido, né? E aprendeu a ler muito pouco. Alguns autores diziam que ela era assim, meio que analfabeta ainda, né? E teve muitas provações, né? Os santos todos passam muitas provações, né? O demônio atormentava ela com imagens assim abomináveis, as imagens tão violentas que ela até gemia de dor, né? Nas tentações que ela sofria, né? É difícil a gente entender isso, mas os santos passavam por isso, né? Bom, e desse período, né, que a gente tem um diálogo que ficou muito conhecido na vida dela, que foi relatado pelos seus biógrafos, o chamado padre Tomaso e também o padre Garibou Lagrange, que descreveram um diálogo que ela teve com Jesus numa dessas tentações terríveis que ela teve, né? Bom, e nesse diálogo, né, ela reclamava para Jesus: Jesus, onde é que o Senhor está nessa luta toda, né? Ela disse para Jesus: bom e docíssimo Jesus, onde estavas tu quando a minha alma
padecia aqueles tormentos. Jesus disse para ela, eu estava no fundo do teu coração, pois nunca me afasto do coração dos meus amigos. Eu estava assistindo você lutar, né? Mas eu estava ali. Né? Isso faz a gente lembrar de Jesus naquela barca, né? Os apóstolos apavorados, o mar agitado, a barca enchendo de água e Jesus dormindo lá no travesseiro dele, lá, né? Aí foram acordar Jesus, né? Então aí Catarina disse para Jesus, mas então Jesus, estavas no meu coração, no meio de todos esses horrores e visões impuras que eu tinha? Aí Jesus respondeu, estes horrores causavam alegria ou sofrimento? Perguntou para ela, né? Aí ela respondeu, eu os abominava, porque me entristeciam no mais profundo do meu ser. Aí Jesus disse para ela, eu estava no teu coração, tal como estava na cruz, no estado de sofrimento e de felicidade, vendo ela lutar. Quer dizer, interessante, né? Essa reflexão. Jesus deixou ela passar por essa provação toda, como muitas vezes deixa a gente passar, mas ele está ali, né? Ele está ali, assistindo, vendo e pronto para socorrer a gente. Então, isso é muito interessante. Aliás, eu acho que todos os santos são diferentes, né? Cada santo tem uma coisa diferente, mas Santa Catarina de Sena é realmente impressionante, né? Eu vejo nela, sabe como eu vejo, por exemplo, também Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Joana d'Arc, moças, né? Moças que agiram pesadamente na vida da igreja, mas a gente vê o seguinte, todas elas muito humildes, muito simples. É aquilo que São Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, né? Deus usa os fracos para confundir os fortes. Usa os humildes para confundir os sábios. Né? É impressionante. Por que Deus usa o simples e o humilde? Porque ele é vazio de si mesmo, então Deus pode encher o coração dele. E Deus age nele. Por que Deus não age no soberbo? Né? São Pedro, São Tiago, falam bem claro, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça ao humilde. Por quê? Porque o humilde ele é vazio, ele não é orgulhoso, não é vaidoso, não é arrogante, não é prepotente. Então Deus pode encher esse coração. E quando Deus enche o coração, Deus age através dessa pessoa. Esse é o grande segredo desses pequeninos de Deus, né? Mas eu estava falando de Santa Catarina de Sena, só para relembrar quem talvez não acompanhou a primeira parte, ela foi a 25ª filha de um casal. Eu fico pensando, se esse casal dissesse assim, não, quando nasceu o 23º filho chega, ou o 24º chega, nós não íamos ter essa santa doutora. Veja o desígnio de Deus. Bom, desde pequena era mística, tinha visões, a mãe achava que ela estava mentindo, a mãe queria forçar um casamento na marra para ela deixar essas coisas, mas aí com 15 anos de idade eles entenderam que não, que era coisa séria e ela queria se tornar da Ordem Terceira de São Domingos, que na época só tinha viúva. Mas diz ela, numa visão, que São Domingos de Gusmão, que é o fundador da ordem, né, dos dominicanos, apareceu para ela e chamou ela para entrar na ordem. E acabou que ela entrou na Ordem Terceira. É outra coisa extraordinária. Uma comunidade que só tinha viúvas, ela recebe uma menina com 15 anos de idade. Bom, então, a partir dessa profunda união que ela tinha com Deus, então a ação mística e também uma ação política de Catarina irá constituir durante mais de 10 anos um fenômeno na igreja. Por que aparece aqui a mística e política? Porque ela escrevia para os reis, escrevia para os papas da época dela, entende? Sobre as coisas da igreja, né? Sobre os reis, sobre as coisas de governo. Interessante, né? Bom, é como, por exemplo, Joana d'Arc também. Joana d'Arc teve uma missão política tremenda. Joana d'Arc foi pedir lá para o rei da França para chefiar o exército francês contra os ingleses que estavam dominando a França e que podia a França se tornar um país protestante. Bom, mas aí Catarina, logo que
ela cresceu um pouco mais, depois dos 15 anos, ela começou um apostolado. Primeiro ali em Siena, depois na região ali da Toscana, da Itália, aquela região ali de Siena, de Cássia ali, né? E ela começou a evangelização, primeiro da sua família e depois de seus parentes. Com 21 anos de idade, aí já, né, 21 anos de idade, no dia 22 de agosto de 1368, né, seu pai faleceu, e conta o biógrafo que na cabeceira do seu pai, agonizante, né, ela obteve para ele uma graça extraordinária. Segundo o biógrafo, o patriarca entrará diretamente no céu sem passar pelo purgatório. A mãe, né, agora que se tornou sua protetora, dizia-lhe aos 88 anos de idade: Catarina, abençoa-nos e protege-nos. Olha que interessante. A mãe agora, com 88 anos, ela reconheceu que Catarina realmente não era aquilo que ela pensava lá, né? E, segundo esse biógrafo, ela teria conseguido para o pai a graça do pai ir para o céu. Certamente era um homem muito bom, um homem que teve 25 filhos. Bom, essas coisas maravilhosas de Deus. Mas aí, Catarina continua a vida dela e ela vai passar a ter uma ação assim mais fora de casa, fora da família. E um dia, para vencer a repugnância com o leproso, que cheirava muito mal, ela se inclinou e beijou as chagas do leproso. É parecido com São Francisco, uns 200 anos antes, né? Havia muitas brigas políticas ali em Siena. Antigamente, essas cidades todas, havia muito conflito entre as cidades, entre os reinos, né? Porque as nações não eram como hoje, nações assim integradas, não. Cada nação era formada de principados, né? De cidades, cada cidade era como se fosse um reino. E havia muitas guerras, né? Então, havia essas muitas brigas políticas ali em Siena. E um jovem que se chamava Nicolas, né? Era um aristocrata de Perúgia, da região ali, ele foi condenado à morte injustamente. Porque parece que falou mal dos reformadores de Siena, essas brigas políticas aí, né? E Catarina, né, foi conversar com ele antes dele ser morto, foi condenado à morte. E disse para ele, né, Nicolas, né, às núpcias, meu doce irmão, logo estará na vida eterna. Certamente era um rapaz bom que ela conhecia, né? E Catarina, então, o acompanhou ele até o suplício, né? E recebeu a cabeça dele cortada, né? Ele foi degolado, ela recebeu a cabeça dele. Veja, impressionante, uma moça, né? Enfrentar uma situação dessa toda. Mas para levar o quê? Levar o consolo àquele rapaz, que certamente devia ser conhecido dela, amigo, e era bom, e estava ali condenado à morte. São coisas da vida dela. Aqui eu não vou poder contar muita coisa. Nesse livro que eu mostrei sobre ela, né, aí tem 1000 fatos e milagres narrados que aqui a gente não vai ter tempo de colocar tudo. Bom, em seguida, Catarina, ela começou um trabalho com um grupo de itinerantes que acompanhava ela, né? Apoiavam ela de maneira assim, muito entusiasta, né? E ela caminhava pelas estradas como missionários, né? Chegando até a região toda da Provença, da Itália, que era uma região importante, né? E ela pregava assim, um rearmamento moral, porque havia muito pecado, né? Muita imoralidade na região, né? E reunia-se multidões, porque aí a fama dela já estava, fama de santa, fama de mística, já estava assim. Isso se propaga muito rápido no meio do povo, né? O povo, quando percebe que alguém é santo, o povo chega junto. Isso é uma tônica que a gente percebe na história da igreja, né? Os santos atraem o povo. Você vê um São Francisco, você vê um São Domingos, você vê um São Bernardo, você vê, né, um Santo Antônio de Pádua, onde estava o povo chegava. E nos nossos tempos você vê isso também, né? Você vê aqui, por exemplo, no Nordeste, o Frei Damião. O Frei Damião acordava 4 horas da manhã para fazer pregações e o povo estava todo na rua escutando o Frei Damião, né? Porque era um santo, né? Eu até publiquei um livro sobre a vida não é santo ainda, né? Eu estou falando de Damião que é santo, mas ele está em processo de beatificação e eu creio que vai ser canonizado, né?
Bom, então ela reunia as multidões, entusiasmada com ela, e ela ia à frente com as mantelate, né? As viúvas que eram da ordem terceira de São Domingo, que aí começaram a ajudar ela, né? E acompanhavam Catarina de Sena aí no trabalho. E ela tinha também 3 confessores que acompanhavam ela. Esses 3 padres passaram a acompanhar ela. Tomaso della Fonte, Raimundo de Capua e Bartolomeu de Domênico. 3 padres que eram confessores dela. A gente pergunta, por que uma santa precisa ter 3 confessores? É outro mistério, que difícil de entender. Mas esses padres acompanhavam ela, entusiasmados com ela. E também ela tinha 3 secretários, que eram chamados amanuenses. Amanuenses vêm de manos, de mão, que escreviam as coisas que ela ditava. Porque, segundo os biógrafos dela, ela não escrevia, parece que ela não tinha cultura suficiente para escrever, então ela ditava. Um dos livros maravilhosos dela, eu até tenho, mas não trouxe aqui, chama-se Diálogos. Esse livro é fantástico. Conversa dela com Deus. Né? Eu quero ver se eu pego e mostro depois no último bloco aqui. Deus Pai falando com ela. E ela perguntando para Deus Pai respondendo e ela escrevendo. Daí saiu uma obra inteira, Diálogos. Ali que tem coisas também maravilhosas. Né? Mas ela ditava para os amanuenses, como secretários que escreviam. Né? Escreviam os pés de um diário espiritual dela. Né? Depois saíram aí várias obras dela, inclusive muita coisa que tem nesse livro que eu mostrei, e tem principalmente no Diálogos. Bom, esse diálogo já foi publicado em português já há bastante tempo. Segundo alguns biógrafos dela, era analfabeta, não falava o latim nem francês, apenas o toscano, que era um dialeto ali da região dela, da Itália. Era um dialeto, dizem que da classe baixa, né? Como seria para nós assim o nosso povo de roça, né? Que tem aquelas gírias e tal. Né? Bom, mas ela começou a ditar várias cartas profundas e sábias, endereçadas aos papas, aos reis, aos líderes, como também para o povo simples. E é interessante que os papas começaram a ler essas cartas, os reis começaram a ler essas cartas, e também o povo simples. Né? É tal história, né? As pessoas percebem quando a pessoa tem alguma coisa de místico, né? Bom, na verdade, Catarina ela foi a única doutora da igreja no século XIV. A gente teve muitos doutores no começo da igreja, interessante notar isso, né? Lá no começo da igreja você teve Santo Agostinho, São Jerônimo, São Leão Magno, tudo do século IV, século V. Né? Depois passamos aí uma época da Idade Média aí, grande, com poucos, e Catarina foi a única do século XIV, declarada doutora da igreja. Bom, uma outra coisa interessante nesse trabalho dela todo é que as classes sociais se misturavam nas missões que ela fazia. Era interessante os biólogos contando que homens elegantes, como um tal de Gabriele Piccolomini, era um homem gentil, muito conhecido, né? Era assim, um homem rico, acompanhava ela. Tinha um artista de fama, André Sani, um banqueiro que ia no final do cortejo dela, né? Chamava-se Cristóforo de Gano, e diziam que não havia inveja entre eles. Nesse cortejo que caminhavam com ela, eles oravam, meditavam, comentavam o Evangelho. Ou seja, Catarina como que criou uma escola de formação, uma escola da fé do tempo dela, naquele século XIV. Né? Bom, quando ela se sentava à mesa com eles, com os seus discípulos, ela prestava atenção para não suscitar os ciúmes de alguém, né? Assim, raramente, como faz a mãe com a criança meio melindrosa, né? Dava um bocado para um, às vezes com a própria
colher dela e a quem se sentia assim, meio esquecido, enfim, para evitar essas coisas de desentendimento, né? Isso está narrado aí. Depois, também tinha uma coisa, às vezes com uma voz assim, submissa daquela mulher, mudava de tom e se traduzia frequentemente naquele eu quero, façam isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela era mansa, dócil, quando tinha que botar ordem, eu quero. E não admitia hesitações quando se tratava do bem da igreja. Isso para ela era tudo, né? Ou se alguma coisa que envolvesse a concórdia dos cidadãos. Né? Quando havia algum desentendimento, ela agia com... A gente percebe que isso aí também é uma graça de Deus, né? Os fundadores de congregação sempre foram assim, né? Eu vi um pouco disso no Monsenhor Jonas, eu acompanhei o Monsenhor Jonas. O Monsenhor Jonas era dócil, manso, sorridente, mas de vez em quando, eu quero. Ponto final. Parece que é a ação da graça que age naquele momento de discernimento. E ele não tem dúvida. Parado aí. Isso aqui, eu participei de muitas reuniões com o Monsenhor Jonas, muitos encontros. De vez em quando ele levantava a voz. E o resto se calava. E tem que ser assim, né? Bom, Catarina de Sena viveu num tempo muito importante que é preciso a gente entender. O século XIV da igreja, do ano 1300 ao ano 1300 a 1400, foi um século muito difícil para a igreja. Por quê? Porque de 1300 até 1370, os papas estavam na França, em Avignon, porque por um motivo lá político e tal, o rei francês, Felipe IV, o Belo, conseguiu tirar o Papa da Itália, de Roma, e trazer para a França, onde o Papa construiu, inclusive, um castelo de Avignon, uma cidadezinha francesa. Só que isso foi um problema terrível para a igreja. Por quê? Porque a igreja tinha um estado pontifício que era gigantesco na Itália, tinha 40 mil quilômetros quadrados. Tinha cidades, e muitas cidades. Roma pertencia à igreja. Roma, Bolonha, Florença, cidades gigantescas que pertenciam ao patrimônio de São Pedro, que se chamava. E o Papa fora de Roma, lá na França. Isso foi um problema terrível para a igreja. Bom, eu estava dizendo que Santa Catarina de Sena viveu um período difícil da história da igreja, em que os papas ficaram 70 anos na França. Por que isso foi complicadíssimo para a igreja? Porque vocês imaginam se o presidente do Brasil ficasse 70 anos fora do Brasil. Que confusão que seria o país. E o Papa, ele é muito mais importante de um presidente, porque um presidente, ele exerce o poder executivo, mas ainda tem um legislativo e tem um judiciário. Na igreja, não. Na igreja, o Papa é tudo. Na igreja, o Papa exerce o poder executivo, legislativo e judiciário. Mas vocês imaginam o Papa fora de Roma 70 anos. Claro que foi uma jogada política dos franceses, né? A maioria dos cardeais eram franceses, e depois esses papas ficaram 70 anos na França e todos os cardeais eram franceses. Então o Papa não voltava para Roma. Um dos trabalhos de Catarina de Sena foi convencer o Papa a voltar para Roma. Bom, antes de continuar, eu queria mostrar a vocês 2 livros que podem ajudar vocês a compreender isso. Bom, primeiro eu falei do diálogo, Conversa dela com Deus. Esse diálogo aqui, ele foi publicado já há um bom tempo, acho que pela editora Paulinas, agora foi editado pela publicadora, a editora Paulus. Conversa dela com Deus. Bom, precisa ter um pouco de disposição para ler esse livro, porque aqui Deus fala das coisas misteriosas com ela. Né? Essas santas realmente exigem um pouco de assim... A gente tem que ler, reler de novo alguma coisa, mas quem quiser compreender esse livro aqui... E olha, gente, ela foi declarada doutora da igreja. Isso quer dizer que isso aqui não tem erro. Porque se tivesse erro nisso aqui, nem santa ela seria canonizada. Além de ser canonizada, foi declarada doutora da igreja. Só tem 4 mulheres doutoras da igreja. Santa Teresinha,
Santa Teresa de Ávila, né? A Teresona, né? Santa Hildegarda de Bingen e Catarina de Siena, só 4. Em 2000 anos de história da igreja. Não é pouca coisa, né? Bom, esse livro aqui, na Escola dos Santos Doutores, como ela é uma santa doutora, eu coloquei aqui na página 92, eu coloquei aqui um resumo da vida dela, e aqui eu coloquei mais de 100 frases, 100 pensamentos dela e de coisas que Deus falou para ela nesse livro, que está nesse livro aqui. Depois, se houver tempo, eu vou escolher aqui uns 2 ou 3 pensamentos para a gente... É tanta coisa dessa santa que, se houver tempo, a gente detalha aí alguma coisa ainda. Mas eu quero continuar o seguinte. Então, de 1309 a 1378, ou seja, 70 anos, com o Papa francês Clemente V, né, os papas ficaram 70 anos em Avignon. Claro que teve outros papas depois, mas todos papas franceses e todos cardeais franceses. E Catarina fez de tudo para que terminasse e o Papa voltasse para Roma. Os cardeais italianos não conseguiam fazer o Papa voltar, os reis católicos não conseguiam fazer o Papa voltar, porque foi uma verdadeira mordaça dos reis franceses sobre o Papa. Né? E havia muita insegurança em Roma também, o Papa era atacado muitas vezes, né? Porque o Papa era um chefe de Estado. Né? Bom, em 1371, né? Veja, o cativeiro francês dos papas terminou em 78. Em 1371, quando ela tinha 24 anos de idade, ela escreveu ao Papa Gregório XI. Escreveu o seguinte, abre aspas, em nome de Jesus, deixai Avignon. Gente, uma leiga, ordem terceira de São Domingos, escreve para o Papa e o Papa leu. Por isso, escutai, Santo Padre, as palavras que Jesus vos dirige. Olha o que ela fala para o Papa. Escutai as palavras que Jesus vos dirige. O vosso coração mundano arruína a minha corte celeste. Estais a mandar para a geena do fogo quase todas as almas que frequentam os vossos palácios. Gente do céu. Mas não brigou com o Papa, viu? Chamava o Papa de meu doce Cristo na terra. Batia no Papa, mas meu doce Cristo na terra. Era submisso ao Papa. É a diferença do herege e do santo. O santo chama atenção, mas ele é submisso. O herege não. O herege bate e separa do Papa e rompe com o Papa. Ela continua, estais a mandar para a geena do fogo quase todas as almas que frequentam os vossos palácios. Portanto, voltai o mais depressa possível para Roma, que é a vossa casa. Onde é que está isso, gente? A obra dela, Revelações, livro 4, capítulo 142. Não é esse daqui, é um outro livro que chama-se Revelações. Está escrito lá nesse livro. Eu estou dando uma referência aqui para ninguém achar que eu estou exagerando. Revelações, livro 4, capítulo 142. Né? Bom, isso foi em 1371. 5 anos depois, ela foi a Avignon. O Papa não veio para Roma, ela foi lá em Avignon. Saiu de Siena, na Itália, foi para a França, em Avignon. Né? Aí já estava com 29 anos de idade, né? Com os seus itinerantes que caminhavam com ela. Né? No dia 13 de setembro, ela encontrou com o seu Gregório XI, né? E pediu para o Papa voltar de novo para Roma. E o Papa conta, ele diz, o Papa conta com Catarina para o confortar. Né? Como eu disse, ela chamava o Papa de meu doce Cristo na terra. Né? E ela disse para o Papa, né? Volte para Roma, santidade. Né? Eia virilmente, Pai. Eu lhe digo que não precisa temer. Os papas tinham muito medo de voltar para Roma, porque havia muitos conflitos ali em Roma, aquelas famílias poderosas que queriam fazer o Papa, aquelas coisas todas que houve na período da Idade Média. Né? Resultado, o Papa voltou para Roma. Né? Ela dizia, o seu corajoso empenho, né? Social, político, na verdade, foi que conseguiu fazer o Papa voltar. Né? E aí
né, ela chegou, depois de tudo isso, ela chegou a ser chamada no capítulo geral dos dominicanos, que se reuniu em Florença em 1377, para prestar esclarecimento da conduta dela. Que história é essa? Você, né, uma leiga da ordem terceira vai lá conversar com o Papa, e ela foi, enfrentou todo mundo no capítulo dos dominicanos, tranquilamente. Bom, gente, foi pelo trabalho dessa santa, né? E também uma outra santa que participou muito disso, que ajudou ela, Santa Brígida da Suécia, que era contemporânea dela. Foi por isso que o Papa Gregório XI, que foi Papa de 1370 a 1378, vencendo a resistência do rei francês, que segurava o Papa na França, voltou para Roma em 1376, voltou solenemente a Roma, depois de 70 anos, né, de esse trabalho todo que ela fez. Bom, muitas coisas a gente poderia ainda ler desse livro Diálogo, desse outro livro aí, mas eu quero concluir essa nossa aula de hoje apenas colocando algumas frases dela, porque eu acho que o pensamento dela, as frases dela, ajuda a gente a entender um pouco também do coração dela, né? Aqui está nesse livro que eu escrevi, na Escola dos Santos Doutores. Esse livro eu peguei. Os Santos Doutores, não tem todos não, porque depois que eu escrevi esse livro, não apareceram outros Santos Doutores, né? Por exemplo, hoje nós temos ainda Santo Irineu de Lyon, que foi o Papa Francisco que colocou, tem aí Santo Hildegarda de Bingen, Bento XVI colocou, e esse livro foi escrito antes. Eu quero ver se uma hora eu atualizo ele com esses outros Santos Doutores, né? Mas aqui de Santa Catarina de Sena, né? Só para a gente completar aqui o quadro dela, está escrito aqui, né, que ela ficou doente, cercada dos seus numerosos discípulos, morreu no dia 29 de abril de 1380. Veja, o Papa voltou em 78 para a França, ela morreu em 80. Quer dizer, era uma missão que ela tinha, trazer esse Papa de volta para Roma. E foi importantíssimo o Papa voltar, porque, sabe, os 70 anos do Papa em Roma enfraqueceu demais a figura do Papa. Surgiu até uma heresia chamada conciliarismo, ou seja, o povo começou a achar o seguinte: o Papa está muito fraco, então vamos colocar o concílio acima do Papa, coisa que não pode. Nenhum concílio pode acontecer sem que o Papa autorize. Mas a figura do Papa ficou tão desprestigiada nesses 70 anos que começou a surgir uma heresia que só foi debelada depois de 1410, lá no outro concílio que a igreja realizou. Mas Catarina salvou a pátria aí. Então a gente percebe o seguinte, que Deus pega algumas pessoas assim, especiais, como Joana d'Arc, que eu já coloquei aqui uma vez, Catarina de Sena, Teresinha do Menino, para fazer uma coisa assim que é sobrenatural. Não tem uma solução humana. Então Deus pega uma pessoa especial, dá graças especiais para resolver uma missão especial. Catarina foi uma dessas pessoas, né? Vale a pena conhecer. Quero mostrar de novo esse livro aqui, que é muito bonito. Eu acho que é o melhor livro que eu já li dela. Bom, esse é sobre a vida dela. O Diálogos é a conversa com Deus. São coisas diferentes, tá? Esse daqui, para quem quiser saber, é da Livraria Editora Divina Misericórdia Limitada, que é de Belo Horizonte. Certo? Bom, mas para a gente completar, ela morreu com 33 anos de idade. Uma das frases que ela disse foi assim: morreu em Roma, ela foi para Roma. Levou o Papa para Roma e mudou para Roma para ajudar o Papa. E logo morreu, né? Então, uma frase que ela disse é o seguinte, né? Saibam que quando eu morrer, a causa da minha morte é o amor à igreja. Coisa bonita, né? É impressionante como é que esses santos tinham um amor, como Santa Catarina, São Francisco, né? A igreja para eles era tudo. Eu destaco isso hoje, porque muita gente hoje não quer saber da igreja. Ah, não, quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Não, parado aí. Ela diz o seguinte, olha,
Pelo amor, o homem torna-se um outro Cristo. Olha que bonito. É pelo amor que o homem se une a Deus. A Eucaristia é o meio mais apto para a união do homem com Deus e maior conhecimento da verdade. E aqui tem muitas frases delas, né? Eu quero escolher algumas porque tem muita coisa aqui para a gente ver. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro, isso aqui é muito interessante. O caminho para você atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento. Ela falava muito isso. Ela dizia assim: entra na cela do autoconhecimento e você se torna humilde. E você entende que Deus é Deus e que você não é nada. Esse autoconhecimento, engraçado que isso já vem lá dos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que ter coragem de me enxergar. Eu tenho que ter coragem de aceitar os meus defeitos, até os meus pecados. Entende? E aí eu começo a sentir a minha miséria e começo a sentir a grandeza de Deus. Aí ela fala, este é o caminho para você atingir, né? Ela fala aqui a verdade. Não ficar numa ilusão, numa vida de ilusão. Né? O que mais? Bonito isso daqui, ó. Ao desceres o vale da humildade, a humildade é um vale, você tem que descer, né? Ao desceres ao vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti. É Deus falando para ela. Reconhecer-me-ás em ti. E de tal conhecimento receberás tudo aquilo de que necessitas. Veja, gente, como é importante a humildade, né? Deus diz para ela que essa frase é do Diálogos. Ao você descer ao vale da humildade, você vai reconhecer-me-ás em ti. E de tal conhecimento receberás tudo aquilo que você necessita. Aí você vai aprender com Deus o que você precisa para chegar a um caminho de santidade, de virtude, né? E outras coisas. Né? Nenhuma virtude tem valor sem a caridade. No entanto, é a humildade que forma e nutre a caridade. Olha que interessante. A maior virtude é a caridade. Deus é caridade, Deus é amor. Mas ela fala, qual é a virtude que nutre a caridade? Qual é a virtude que faz você ser caridoso? É a humildade. O que vale dizer? Que se a pessoa não tem humildade, ela não se torna caridosa. Não tem paciência com os outros. Entende? Mas a humildade faz a pessoa ser dócil, ser boa, ser pacífica. Né? Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesmo nada és. Por ti mesmo nada és. Né? Ao conhecer a verdade, ela é uma verdade com V maiúsculo, a alma sofrerá terrivelmente, pois toma consciência dos próprios pecados e vê a cega ingratidão humana. É isso mesmo, quando a pessoa enxerga os próprios pecados, ela sofre, mas é um sofrimento que salva, né? Bom, gente, nosso tempo está esgotado, mas eu deixo aqui para vocês esse manancial de sabedoria, de santidade, que vocês podem desfrutar. Né? Esse livro dos Santos Doutores, o livro dos Diálogos e outros livros principalmente as cartas. Tem um livro também sobre as cartas de Santa Catarina de Sena, as cartas que ela mandava para os reis, para os príncipes e para as pessoas. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora, que Deus os abençoe. Peço a algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe, que nos dê a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.